A maioria das pessoas nunca tem ideia de quando vai morrer. É bizarro pensar nisso, pois você pode viver até os 100 anos sendo um completo sedentário e sem cuidar da saúde, enquanto uma pessoa que tem um estilo de vida saudável pode sofrer um acidente horrível e simplesmente falecer aos 25 anos. Não há como saber, e pensando assim, podemos imaginar que injusta a vida, né? No entanto, um pequeno número de pessoas teve a chance de receber um aviso sobrenatural da morte chegando perto delas. E é disso que irei falar hoje aqui nesse vídeo. Casos reais que foram relatados por diversas pessoas. Eventos estranhos que de alguma forma avisaram a chegada da morte de quem essas pessoas conheciam ou delas próprias. Uma jovem estava indo em seu quarto de manhã para buscar algo quando ouviu algo cair no momento em que estava saindo. Confusa, ela olhou ao redor em busca da fonte do barulho e descobriu que um antigo castiçal de prata havia caído ao lado de sua cômoda. Ela se aproximou para pegá-lo e parou quando percebeu o que havia derrubado o castiçal. Um braço estava saindo da parede. Só era visível do cotovelo para baixo, com a pele muito branca, dedos longos e unhas bem acabadas, que mostravam que pertencia a uma mulher, mas o resto da mulher não estava lá. Enquanto a jovem olhava para essa coisa bizarra, o membro lentamente desapareceu de sua vista. Ela imediatamente chamou por sua mãe, pois a cultura da época dizia que uma mão fantasma era um presságio de uma morte na família. Coincidentemente, a mãe da jovem estava muito doente naquele momento. Felizmente, se recuperou totalmente, mas alguns dias depois que o braço foi visto, uma carta chegou para informá-los da morte prematura de um dos primos da jovem. Em algum momento no início de 1800, a família da senhora Hartnell estava hospedada em uma casa que era tão grande que todos eles ocupavam apenas uma ala dela, mantendo o resto dos cômodos trancados a maior parte do tempo. Dentro da parte da mansão não utilizada havia um corredor com um clima sinistro que a senhora Hartnell decidiu ir dar uma olhada. Ela experimentou muitas coisas estranhas naquele corredor, mas o mais estranho era o aparente fantasma de um gato preto mutilado com um olho e uma pata faltando, orelhas rasgadas e um jeito lento de se mover. 3 vezes ela encontrou essa estranha criatura. A primeira vez que ela viu o gato, ele rastejou para fora de uma porta e lentamente tentou alcançar sua perna para se esfregar. Na noite em que isso aconteceu, seu irmão morreu. 2 anos depois, ela estava explorando o corredor novamente quando algo atingiu suas costas. Ao se virar, ela encontrou o gato novamente, tão ensanguentado e mutilado como antes e convulsionando, como se estivesse à beira da própria morte. A senhora Hartnell então fugiu da sala. Sua mãe morreu naquela noite. 4 anos depois, ela estava no corredor novamente, mas não por sua própria escolha. Seu pai a mandou ir em um cômodo que exigia passar por aquele corredor, e presumivelmente ela não tinha contado a ele nada de suas experiências anteriores lá, já que ela não deveria estar naquela parte da casa antes. Depois de completar a tarefa que seu pai mandou, a mulher estava saindo, quando uma sombra apareceu na porta diante dela, e mais uma vez, viu o gato. Seu pai caiu morto naquela tarde. Com a perda do seu pai, a senhora Hartnell e seus irmãos restantes tiveram que deixar a mansão e seguir seu próprio caminho no mundo. Nenhum deles nunca mais voltou para lá. Era um lindo dia de verão,
e o Dr. Julian estava aproveitando ao máximo, deitado em uma espreguiçadeira ao lado de sua piscina, enquanto o dia lentamente se transformava em noite. Uma brisa fresca e o som de pássaros o confortaram, mas então ele notou um barulho repentino nos arbustos perto da casa. No mesmo instante, se levantou para ver o que era. Julian deu de cara com uma figura esquelética, vestindo um capuz e manto de monge, e apesar dos olhos da aparição serem buracos ocos e escuros, ele podia sentir a figura olhando para ele. A pele fina estava tão esticada sobre o rosto que a estrutura do crânio ficou realçada e seus dentes visíveis estavam parcialmente abertos. A estranha figura acenou para Julian com sua mão ossuda. Eventualmente, essa estranha visão desapareceu. Julian se perguntou várias vezes se estava louco. O que seria aquela visita estranha? Ele soube alguns dias depois, quando foi diagnosticado com um câncer terminal. A senhorita Bliss Coleman e seu marido estavam morando em um quarto alugado em uma casa em Oakland, Califórnia. Ela tinha o hábito de ir para seu quarto todos os dias durante o intervalo de seu trabalho às 16 horas. Em um dia desses, quando a senhora Coleman estava voltando, ela entrou na casa e viu uma mulher, que era uma inquilina do terceiro andar, conversando com a senhora do corredor. E do lado havia um esqueleto de quase 2 metros de altura, com um braço ossudo enrolado em sua cintura. Nem a inquilina do terceiro andar, nem a senhora pareciam ter a menor noção da presença da terceira figura. Coleman, apavorada, mas sabendo que poderia ser taxada de louca, passou correndo pelas 2 mulheres e entrou em seu quarto no final do corredor. 3 semanas depois, a inquilina do terceiro andar morreu. Um homem chamado Dr. Walter teve uma experiência estranha como médico em sua juventude antes de ir morar em Londres em 1769. Durante sua estadia em uma área das proximidades, ele foi chamado para ajudar a esposa de um homem. Quando ele chegou até a casa deles, foi levado para um cômodo e o marido da mulher falou para ele aguardar enquanto sua esposa se preparava para vê-lo. Enquanto esperava, uma mulher jovem e bem vestida, a quem ele achava ser a filha mais velha do homem, entrou na sala. Ele a cumprimentou, mas ela ignorou sua presença. Ela parecia muito preocupada com alguma coisa e estava constantemente mexendo as mãos enquanto atravessava a sala até o final de uma escada, onde hesitou por um momento antes de subir. Quando ela subiu, um raio de sol iluminou seu rosto e o Dr. Walter ficou surpreso com o quão bonita era ela. Em um momento, ela saiu e ele foi convidado a cuidar da mulher doente. O doutor retornou na manhã seguinte para verificar sua paciente, que estava claramente muito melhor do que no dia anterior. Depois que o tratamento terminou, Walter perguntou ao homem sobre a jovem que ele vira no primeiro dia. Walter ficou surpreso com a reação dele. "Ah, não, minha esposa, minha pobre esposa", o homem começou a dizer chorando, explicando que a filha de um ex-morador daquela casa deu à luz ao filho de seu próprio pai. A jovem, completa de traumas, estrangulou a criança até a morte na sala acima da sala que o Walter estivera esperando. A jovem que o Walter tinha visto era um fantasma, e agora o homem tinha certeza de que sua presença significava que sua esposa iria morrer. Apesar das garantias de Walter de que ela estava se recuperando e bem, a esposa do homem morreu naquele mesmo dia ao meio-dia. Até a próxima. Obrigado.